Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, meus irmãos, hoje é dia 23 de março de 2015. E que satisfação, que joia é para mim estar aqui hoje de novo. Cada dia na vida do cristão. E sabe, quando eu digo cristão, meus irmãos, eu sempre procuro frisar esse termo. Eu quero dizer um cristão, não porque diz que é crente ou porque diz que crê em Jesus, da boca para fora, mas porque consegue ver na sua própria vida frutos, mudanças, desenvolvimento de tanta coisa, sabe? E tem uma consciência constante daquilo que Deus fez, da onde nós fomos retirados, no caso, da onde Deus me tirou, e as coisas que estão acontecendo, como que a gente se comporta, como que nós reagimos a tudo que está ao nosso redor, né? E a esperança daquilo que está para vir nas nossas vidas. Então, quando eu digo cristão, quando eu penso em Deus, eu penso com tanto amor, com tanto carinho na pessoa de Deus. Eu não sei se vocês têm alguém que vocês conhecem, que vocês quando pensam naquela pessoa, vem aquele carinho, aquele cuidado, aquele zelo, aquela alegria, né? E você fica pensando naquelas qualidades, naquela pessoa em si. Então, eu quando penso em Deus, eu penso assim, né? E então, assim, ser cristão para mim é isso. É você olhar de onde Deus te tirou, você lembrar o processo que aconteceu, das vezes que você teve altos e baixos com Deus, com você mesmo, com as suas dificuldades. E quando você recebe, né, essa alegria, essa mensagem de paz, de esperança, e você começa a ter o desejo de fazer com que outras pessoas, de algum modo ou de outro, possam receber isso de Deus. Eu, todos os dias de manhã, tem dia que eu venho aqui para fazer esse trabalho que Deus colocou no meu coração do mês de março, de estar em oração, meditação, né, de refletir nas coisas do Senhor. Tem dias que eu já venho com a coisa pronta, que Deus vai me dando, eu já sei bem o que fazer. E tem dias que eu tô muito sem saber como é que eu faço, o que eu vou falar, o que eu vou fazer. E normalmente isso acontece com todos nós, né? Quando a pessoa pega um compromisso de orar todos os dias, né? Ela fica muito perdida, de certo modo. É como se a gente estivesse solto num lugar muito amplo, muito grande, que não tem fim, que você não vê onde termina. Então você fala, para qual direção eu vou? Só que quando você começa a orar, você começa a militar, a praticar esse tipo de ato, você vai vendo que com o passar do tempo, o próprio Deus ele vai te enriquecendo o coração, ele vai te guiando. E no início parece muito difícil, mas com o passar dos minutos a gente começa a ter mais facilidade no que fazer. Hoje de manhã eu levantei de manhãzinha, fiz meus meninos para a escola, depois eu falei, eu vou ler a Bíblia. E eu estou lendo o livro de Provérbios pela segunda vez. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu estou lendo a Bíblia pela segunda vez, porque em 14 anos eu nunca consegui ler a minha Bíblia toda. E nos últimos 4 desses 14, acho que eu tenho até mais tempo de crente, mas eu não faço muita conta, não. Eu estou conseguindo realmente ter compromisso com Deus. E é o que eu falei com uma irmã minha essa semana passada, porque ela está passando seus apertos, as suas dificuldades. Ela está passando realmente um momento árduo na vida dela. E igual eu falei com ela, a gente tem que colocar compromisso. E eu já dá tanto tempo que eu tenho feito uma vida de compromisso. Tenho que emagrecer, então eu tenho que mudar minha alimentação. Não é fácil no início, mas é melhor fazer algo do que não fazer nada. Então antes eu bebia Coca-Cola toda semana, se meu marido comprava, né, um engradável com 6, 7 Coca-Cola, não sei quantas que vem, a gente bebia só aquilo todo dia, e aí comia muito chips e sorvete. Teve o tempo que nós fizemos essa vida, e comia muito macarrão, né, e deixei de lado a verdura e tudo. Então assim, eu comecei a sentir que aquilo começou a trazer mal, então eu pus na minha cabeça, não, eu tenho que começar a mudar esse tipo de hábito. Então devagarzinho, a gente cortou, né? Em vez de comprar a embalagem com 6 Coca-Cola, passamos a comprar uma Coca-Cola só para tomar só no final de semana, até que terminasse. Daquela garrafa de Coca-Cola passou para 2 latinhas para 4 pessoas, que são meus 2 meninos e meu marido. E daquela 4 latinhas passou para uma.
E agora a gente compra assim, sabe, de vez em quando realmente, justo para de vez em quando saborear certas coisas. Quando a gente tem a oportunidade de ir no McDonald's, a gente vai uma vez, duas no ano, máximo 4. Para mim, isso já é tanto. E eu sei que tem gente que vai todo dia, eu sei que tem gente que todo final de semana tá lá, né? Então assim, eu fui reduzindo tanta coisa e passei a comprar coisas mais saudáveis, passei a militar em cozinhar coisas mais saudáveis na minha casa. E olha, no início, no período que estava acontecendo esse processo, eu estou dando o exemplo da alimentação e dos bons hábitos, porque é um exemplo muito forte que eu vivi há pouco tempo e hoje eu olho para trás e vejo a diferença. No início parecia impossível, parecia difícil, porque eu estava habituada, eu estava acostumada, nós estávamos já na estrada daquele ritmo. E de repente parar e mudar aquilo tudo, uau, é difícil. Mas quando a gente começou a tirar aos poucos, né, as coisas ruins, hoje a gente se encontra numa condição que meus filhos comem qualquer tipo de verdura, graças a Deus, porque eu impus isso em casa. Eu falei, não existe essa conversa de menino comer verdura. E eu falo com eles muito de modo muito autoritário. Quando eu tenho que ser autoritária com eles, eu não penso duas vezes. Não tem tempo nem para discutir com amigo, não. Alguém pode te dizer, você parece até ignorante quando você fala assim. Mas funciona. O importante para mim é que nesse caso funcione, é uma coisa construtiva, é uma coisa que é positiva, que traz saúde, então não vejo um porquê de ter uma condenação, uma crítica, né? Isso tá errado. Então eles comem verdura, eu tô comendo mais verdura, as coisas que são porcarias a gente come contando no dedo em todo o tempo do ano. Sabe, a gente fica meses e meses mesmo sem ter contato com uma Coca-Cola, com um sorvete. E graças a Deus a gente tem reduzido também a quantidade de comida no prato. Eu tenho cozinho menos. Então, se você cozinha menos, acabou, não quer comer mais, não tem mais, o que eu posso fazer? Eu tenho que me acontentar. Sabe? E hoje eu já passei mais ou menos uns 2 anos, ou talvez um pouco mais, que a gente está nesse ritmo, nesse processo, né, de mudança, no caso da parte alimentar. E hoje eu vejo resultado, sabe? Eu tava começando a ficar mais gordinha, engordar mesmo, sério, eu nunca engordei. Mas eu comecei a sentir a diferença, a pesanteza do corpo, né, o cansaço, então. E alguns problemas de saúde, o marido começou também a se sentir já pesado e tal, os meninos. E só que a gente hoje já voltou ao normal, tem uma série de coisas que a gente vê que já não tem mais. Então são frutos colhidos ao longo do tempo. A perseverança, né, o fazer, pega e faz. Aí a gente entende que quando a Bíblia diz ide, né, o termo ide, é um termo imperativo. Você vai fazer, você tem que fazer e basta. Na vida, lê a Bíblia, lê e basta, vai orar, ora e basta. Não temos que pensar muito sobre as coisas que são construtivas na nossa vida, a gente pega e faz. É isso que Deus tem me ensinado ao longo dos anos, por isso que eu estou contando isso. E então assim, hoje eu vejo tanta coisa que eu estou colhendo na minha vida e que só trouxe a somar para mim, só me acrescentou. Só melhorou. Agora eu estava ali no banheiro fazendo algumas coisas e eu pensei, bom, o que eu preciso ainda consertar na minha vida para que quando vier o arrebatamento eu realmente, olhando para mim mesma, não encontre, né, coisas pesadas, coisas grossas, erros grotescos na minha vida. Uma coisa que eu observei é como eu moro no 4º andar, tudo de escada. E eu limpava a escada quando me servia limpar a escada. Às vezes eu descia, eu via que estava tudo sujo, pegava e limpava. Mas eu nunca tive uma disciplina, todo dia de tal da semana eu vou limpar tudo, eu vou resolver tudo. E aquilo passou a não ser próprio e importante na minha vida. E eu tenho uma cunhada que mora no 1º andar e uma no 2º. A do 2º a mesma coisa, não é que pensa tanto, quase não limpa do nada. E a do 1º andar, como é na porta de casa dela, ela tende a limpar quase que todo dia, pelo menos a zona onde ela circula, né? E aconteceram algumas coisas que ela foi ficando meio indignada com a situação. Eu fiquei na minha, mas há muito tempo atrás, há uns bons meses atrás, o Espírito Santo já tinha tocado no meu coração. E falou, Ana Paula, não custa nada tirar um dia da semana e fazer você a limpeza da parte toda. Limpa tudo, resolve tudo rápido, não é que tem que ficar
desencrostando que sabe o que. Você varre, passa um paninho, resolveu o problema, contenta todo mundo, beneficia todo mundo. E eu fiquei relutando com isso por um bom tempo. Aí foi aonde eu voltei, às vezes, a limpar. A hora não, limpava até o meio da rua e tal. Eu vou chegar à conclusão do porquê que eu tô falando isso, sabe? São reflexões que Deus ele vai nos mostrando coisas erradas. E eu ainda assim estava transcurando esse tipo de coisa. Aconteceu que, mais ou menos há uns 10 dias atrás, a cunhada que mora no primeiro andar, ficou nervosa, jogou um bilhetinho na parede, lamentando que só ela limpava a escada. Não é exatamente assim, mas foi como ela viu. E eu admito que uma vez que ela não me via toda semana, de tantos em tantos dias limpando tudo, me via raramente fazendo. A minha outra cunhada, ela nunca viu o próprio limpando, por exemplo, no meio da rua. E todo mundo põe carro lá, todo mundo usa, né? Aí ela ficou indignada, principalmente com essa minha cunhada, porque tem situações ainda mais particulares aí no caso dessa escada, que não convém entrar aqui em discurso. Aí, acabou que eu fui na casa dela esses dias, porque gerou uma discussão com meu marido, tanto por outros motivos, eu falei em umas orações passadas, que o inimigo estava rodeando para levantar, e eu tinha que tomar muito cuidado para não mudar o entendimento da coisa, né? E eu orei a Deus, e Deus fez um trabalho lindo na minha semana passada com esse tipo de problema com essa pessoa, porque ela é muito complicada como pessoa. E ali Deus, ele abrandou a situação e eu falei com ela, eu falei, olha, eu me comprometo de hoje em diante, toda semana ou de tanto em tantos dias, limpar. Aí quando foi semana passada eu já falei com ela, olha, segunda-feira agora eu limpo a escada toda. E agora eu terminei de limpar, hoje é segunda-feira, dia 23. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, isso já tá na minha cabeça de fazer há tanto tempo, até então não tive a chance, porque quando você tem muitos problemas com certas pessoas, né, não é que eu tenho problema, que toda semana eu tô brigando e tudo, mas o nosso passado é muito turbulento, você acaba chegando a uma condição que você não sabe como dar partida e fazer certas coisas. Você se encontra acuada, né? E foi mais ou menos aquilo que eu me encontrei, eu fiquei acuada. Falei, gente, eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer, porque eu tenho medo de fazer e ouvir o que eu não preciso ouvir, né? Então foi gerando próprio uma situação de embaraço na minha vida, no caso com essa escada. Aí, com todo esse discurso que aconteceu, o bilhetinho que ela estava lamentando, principalmente pela outra cunhada, conversa vai, conversa vem. Eu fui lá, se esclareceu tudo e eu falei com ela, não, eu me empenho. De tanto em tantos dias, não dei o número justo, mas eu falei, de tanto em tantos dias eu venho e limpo tudo. E como de fato hoje mesmo eu já limpei tudo, quando eu cheguei no andar da casa dela, ela tem alguns tapetes no chão, ela já tinha tirado os tapetes, colocado tudo pendurado, né, dado uma sacudida e tudo, deixado justo o espaço para eu limpar. Eu limpei e eu tô aqui agora, meus irmãos, eu tô muito satisfeita. Por quê? Eu falei, gente, era um problema que estava suspenso na minha vida e eu tava correndo o risco de um dia Deus botar o dedo na minha cara e falar, olha, por que você não limpou aquela escada? Cair a mão? Cair o braço? Você ia ficar ferida? Ia morrer doente? Ia vir dor de cabeça? O que ia acontecer? O que te custava dar um testemunho de obediência, de mansidão? Tá? De praticar a sua fé na execução de uma coisa que você tinha que fazer, era justo que você também participasse, limpasse, fizesse a sua parte. Você estava transcurando literalmente isso. E graças a Deus, desde o dia que a gente conversou semana passada, não me lembro exatamente, foi num sábado, numa sexta, eu coloquei um marco inicial de mudança. Hoje eu já executei, porque foi limpa já no sábado também. Uma delas limpou, ela ou a mãe dela limpou tudo, não tinha por que eu limpar. E hoje eu já peguei, já fiz a minha parte. E agora eu já coloquei, enquanto eu limpava, eu sentia no meu coração uma motivação que me dizia, toda segunda-feira limpa, faz você toda segunda-feira. Uma vez que ela faz tantas vezes, não sei como que ela se regula, mas ela faz muito mais do que isso. E toda segunda-feira pega e faz tudo. É mais do que o suficiente. Você faz a sua parte, né? E assim, meus irmãos, o que até então parecia uma coisa de submissão, porque isso estava sendo colocado para mim como uma imposição
pela parte, por exemplo, do meu sogro, você tem que limpar, que você mora no último andar, então a responsabilidade de limpar até no meio da rua é só sua. E isso me feria, isso me incomodava, porque uma coisa é eu ter consciência das coisas que eu tenho que fazer, eu faço e basta. Outra coisa é que é quando alguém começa a impor na sua cabeça de um modo até ofensivo, né? E você começa a achar injustiça no modo como fala, porque o modo como as coisas são ditas muda muito. Uma coisa é eu virar para uma pessoa e falar assim, olha, pega aquele copo d'água que tá ali na mesa jogado e coloca para mim na pia. É um modo. Outra coisa é falar, olha, pega aquele copo e joga lá na pia. Mandando. Então muda o sentido da reação de quem escuta. Então se você se sente ofendido, vai ser muito mais difícil você executar aquilo que tem que ser feito, que era o meu caso. E aquilo vai te constrangendo num ponto que você não sabe mais como te guiar naquela situação, né? E eu orei a Deus, falei, Deus, me dá uma direção. E ali tocou no meu coração, eu conversei, ela conversou, a minha cunhada colocou a situação dela, eu coloquei a minha, e eu me comprometi. Que aí eu entrei no ide, no faça, no execute que a Bíblia nos manda. Isso também é ir, isso também é fazer. É não deixar aquilo que a gente tinha que fazer enrolando, porque a Bíblia fala que quem é enrolado, quem é preguiçoso, não dá certo, né? E eu me empenhei. Então, assim, é mais um compromisso que, glória a Deus, eu coloquei na minha vida. E Deus não vai poder virar para mim no futuro e ter isso como acusação contra mim, ou Satanás, né? Porque a Bíblia diz que Deus, ele não acusa, mas Deus, ele quando vai julgar todos nós, ele vai nos mostrar, isso foi feito, isso não foi feito, e porque você não fez tal coisa, você vai ter que pagar tal penalidade, e porque você fez tal coisa, você está livre da responsabilidade de tal coisa. E é isso que eu vi. Então eu fiquei muito satisfeita, meus irmãos, porque se a gente vê ali no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, a gente começa lá do versículo 1 até o versículo 9, a gente começa a ver certas coisas. Olha aqui, e Deus, o Espírito Santo vai guiar nós nessa manhã, porque é assim que tem acontecido até hoje. O título é A Impiedade dos Últimos Dias. Glória a Deus, o Senhor seja louvado, que isso possa edificar cada um de nós no dia de hoje. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nos últimos dias, não está dizendo que é só na grande tribulação, meus irmãos. Eu encaro os últimos dias já agora. Porque antes era a Terra ter ainda 100 anos pela frente, antes ainda era ter 60 anos pela frente, talvez até 50. Mas agora, para a gente que crê nas profecias bíblicas, para a gente que crê na palavra de Deus, para a gente que está buscando uma vida que o próprio Deus está nos impulsionando cada dia mais a consertar as arestas, a gente chegou à conclusão, esse planeta, pelos fatos científicos que está sendo dito aí na televisão afora, por exemplo, o Polo Norte, o Polo Sul, as geleiras, os icebergs estão descongelando, né? Então vai ter um aumento do nível do mar, a mudança no clima. O tipo de poluição está sendo julgada na atmosfera, o homem que está destruindo tudo, a violência, etc. Então, assim, a gente quando começa a bater o olho no quadro que o mundo se encontra, que a Terra se encontra, e já tem caso de muitos cientistas falando, já está num processo irreversível, nós já estamos sofrendo mudanças climáticas que até então não teriam, se a gente não tivesse destruído tal ciclo, né, da natureza. Então, eu, assim, juntando tudo isso aqui, eu não estou conversando para quem não lê a Bíblia, para quem não sabe nem o que está falando. Eu vi já muito, às vezes eu vejo alguns comentários de gente que diz, que fala certas coisas, mas se você bate um papo com essas pessoas, elas não leem Bíblia, elas não veem as profecias, elas não veem a fundo nada. Quer dizer, elas falam no vento, aquilo que está na cabeça, pum, é aquilo. Teve uma, por exemplo, que citou que eu só falo da minha vida, né? Mas eu faço uma pergunta, eu tenho que falar daquilo que eu vivo, eu não posso falar daquilo que eu invento, inclusive por correteza diante de Deus. Seria muito bonito eu chegar na internet e procurar histórias e relatórios de vida, né, relatos, testemunhos, e usar aquilo como exemplo e fazer sempre uma história, mas é aquilo que eu vivo, é onde eu tenho certeza do que eu falo. Quando eu conto, por exemplo, esse caso da escada, e eu vou chegar à conclusão hoje no final desse vídeo, eu estou falando daquilo que eu vivi na minha carne, no meu coração, nas minhas emoções, na minha experiência, na obediência ou não para com que Deus me direcionou com relação a isso.
Então é justo que eu coloque a minha vida, é justo que eu testemunhe de pessoas que estão ao meu redor, é justo que eu coloque exatamente aquilo que eu sei que eu passei, porque eu entendo assim. Eu não tenho como inventar uma coisa do nada justo para deixar uma bela palavra, não é assim. Eu vivo um testemunho de vida constante, meus irmãos. Seja um testemunho positivo, ou seja um testemunho negativo, isso é o que eu estou vivendo. Essa é a minha estrada com Deus. E eu tenho certeza que como Deus está trazendo, né, a reflexão em cima de cada coisa, eu tenho certeza que está ajudando muitas outras pessoas. Então eu não vou olhar o comentário de uma que fala, o mundo não vai acabar não, que ela só sabe contar da vida dela, não sei o quê. Peraí, você me conhece? Você está acompanhando os vídeos? Você lê a Bíblia? Quem é você? O que você faz da sua vida? Como uma vez um rapazinho, ele comparou a Bíblia a uma palavra muito chula, a uma palavra muito inútil. Ele literalmente chamou a Bíblia de eu não vou falar a palavra, que eu acho que seria uma tristeza para mim comparar esse livro maravilhoso a e por aí vai. Essa de Bíblia é só mentira, isso é coisa escrita por homens e tal. Era um rapaz, devia ter o quê? Uns 18 anos? Aí você vai olhar o canal dele, só funk, balada, mulherada. Então, peraí, quem é que tá me criticando exatamente? O que é? O que você fala? O que você tem de experiência, de bagagem com Deus? O que Deus te revelou? O que Deus está te passando? Então, meus amados, eu acredito que nós literalmente já estamos em tempos terríveis. Eu não tenho mais condição de abrir, por exemplo, o Facebook que eu tenho do meu canal. E ali eu vejo outros irmãos que publicam fotografias de coisas tristes que estão acontecendo no mundo. Porque ver aquelas fotografias me gera tanta tristeza no coração. E acaba que me gera até um desespero, porque eu não posso fazer nada para ajudar pessoas que estão na África, estão na Índia, estão não sei aonde. Não tem como. É além da minha capacidade. Então eu posso orar por essas pessoas muitas das vezes. Então a gente chegou à conclusão que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Tem gente ainda desabrigada com catástrofes que aconteceram nos últimos 2 anos. Tem gente que ainda está sofrendo problemas ainda sabe? E tá para vir coisa pior. Então, olha, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Então, citando todas essas características aqui, a gente conhece no mínimo 2, 3 pessoas que são assim. Por isso o discurso da escada. Porque nesse caso eu estaria sendo aqui egoísta. É muito fácil que eu passe, que meus filhos passem, que meu marido passe na escada, que a gente suja, que a gente vai lá fora, põe o carro na porta, faz toda essa conversa. E eu nunca, quase nunca, pego a vassoura e limpo. Então o Espírito Santo começou a me dar certo. Olha, Ana, tá errado, você tem que fazer a sua parte. E eu me via acuada por causa da dificuldade de continuar no meio das pessoas que eu vivo, porque infelizmente aqui tem muita gente arrogante, aqui tem gente presunçosa, aqui tem gente que tem características de qualidade de vida que se você fala uma coisa para ela, ela sabe tudo. Eles sabem tudo. Eles conhecem tudo, são idólatras, tem um tanto de coisa que a Bíblia condena, mas eles sabem tudo que a Bíblia fala. Então, por que eu perco tempo? E como bater de frente com quem já se sente tão boa na vida? Como bater de discutir com quem já se sente tão perfeito em tudo, tão maestro de tudo, entende de tudo, todo mundo é estúpido para mim, só eu que sei. E isso são palavras que eu ouvi da boca de certas pessoas com as quais eu convivo, que moram próximas, moram no mesmo prédio que eu. Então, quando um diz eu sei tudo, todo mundo é estúpido, o que te resta? Como você vai bater de frente com uma pessoa dessa? Se você vira para ela e fala, eu posso orar para que Deus abençoe a sua saúde? Sim, ora sim, e aceita a oração. Mas se você vira e fala, eu posso orar para Deus te salvar porque você é idólatra, porque você tem certas situações na sua vida que, segundo o que diz a Bíblia, está errado. Não, eu sou salvo, eu estou bem, eu sei mais do que você, entendeu? Então, meus amados, só um exemplo, uma vez eu comentei com uma cunhada minha, porque ela veio falando um negócio da Hello Kitty.
que ela descobriu na internet que negócio de Hello Kitty era pacto com o demônio, que uma mulher fez pela filha e tal. E eu já sabia dessa história há muito tempo. Aí ela me pergunta, mas você já ouviu falar? Eu falei assim, aí eu mesma contei a história. Mas como? Você sabia e não me disse nada? Eu falei, mas eu vou dizer uma coisa que talvez você não ia acreditar. E conversa vai, conversa vem, veio o discurso dos unicórnios. E eu falei com ela, falei igual, por exemplo, eu vejo que sua casa é cheia de estátua de unicórnio, são muito bonitas. São próprio lindas as estátuas que ela tem de prata, bem pintadas. E a casa é toda cheia de unicórnio, duende, fada, santo, tudo misturado, sabe? Tudo misturado. E eu falei com ela, porque ali eu tive a oportunidade de tocar no assunto. Eu falei igual unicórnio. Se você pesquisa bem na internet, você vai ver que o unicórnio ele tem um significado satânico. Não é uma coisa bíblica de Deus, é uma coisa que traz bênção na sua casa. Ah, nunca vi isso não, mas vou pesquisar. Eu falei, não, pesquisa bem que você vai entender. E na pesquisa que ela fez, ela entendeu que o unicórnio traz paz, traz bênção para casa, né? Porque uma coisa de crendice, né? De cultura, ela foi bem na coisa, bem da nova era. Ali, é lógico que ela vai ver só coisa boa de unicórnio. Enfim, e o máximo que ela achou era isso. Eu falei com ela, olha que não é isso, não é bem assim não, que você tá errada, que o unicórnio é bom. Naquela hora eu falei, gente, eu vou bater boca, eu vou discutir. Quer ter unicórnio? Quer ter duende? Quer ter fada? Quer ter gnomo? Quer ter santo? Quer ter tudo isso? Tenha! A Hello Kitty, então, por que me veio cobrar? Por que eu não contei uma história? Porque eu falei com ela, falei, o que adianta acreditar numa coisa e nas outras não? Eu, na minha casa, acredito ou em tudo ou em nada. Ou eu deixo entrar uma, ou eu não deixo entrar nada. Eu não posso ficar no meio do... Ah, isso é bom, isso me convém, isso não me convém, isso... entendeu? Então, a maldição é sempre a mesma, porque o pai das maldições é Satanás também. É ele que entra na vida de uma pessoa, é ele que destrói a vida de uma pessoa, é ele que traz doença, é ele que traz tanto problema na vida das pessoas. Se eu dou espaço para Satanás na minha vida, ele vai entrar com tudo para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz isso. Se eu começo a disparar, ver filme de terror na minha televisão todo dia, porque eu tenho muito filme de terror, se eu quiser ver, eu tenho TV a cabo, então eu posso escolher a opção de ver. Mas eu sei que aquilo não me convém, eu não quero trazer desgraça e maldição para dentro da minha casa. Então, é aquilo que o cristão tem que fazer, né? E aí a gente vive com esse tipo de pessoa. E eu, no caso da escada, eu estava sendo egoísta. E foi o que Deus tocou no meu coração. Eu não quero chegar diante de Deus lá na frente e Deus ou Satanás, ou seja, qual vai ser a causa, tiver esse argumento contra mim. O que te custava fazer uma parte da sua vida limpando aquela escada? Dar um testemunho. É justo, não é justo, não interessa a sua causa, mas você, a sua parte, você faz. Entendeu? E ali, meus irmãos, eu posso dizer, hoje foi um livramento de Deus, eu me limpei demais esse problema que eu tinha na minha vida até agora. E eu me empenho, me comprometi comigo mesma. Porque eu não vou fazer pelo homem, mas eu vou fazer diante de Deus. Porque Deus, cada vez que Ele me vê limpando a escada, seja justo ou não, por causa de vários fatores que eu não citei aqui, Ele vai ver, não, mas ela tá fazendo a parte dela. Porque a parte dela tinha que ser feita. É justo que alguma coisa ela fizesse. E ela tá fazendo. E aí, meus irmãos, conclui que eu vou estar em paz. Porque a Bíblia diz, né, que se a gente obedece o Senhor, se a gente anda nos caminhos do Senhor, diz em Provérbios, até com seu inimigo você vai viver dias de paz. Sem guerra, sem problema, sem contrito, sem atrito, sem que sabe que coisa, entendeu? Então, glória a Deus por isso. E aqui continua. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Eu consegui chegar nesse ponto. Ao mesmo tempo que eu procuro nesse momento, eu falo hoje, fazer a minha parte, o meu dever, dar um testemunho de mansidão, de obediência, de humildade, porque eu estou fazendo, ao mesmo tempo eu estou afastada. Eu não estou todo dia na casa de um, na casa de outro, batendo papo com pessoas que eu sei que vão trazer coisa errada na minha vida. É claro que eu não deixo de ir na casa de todo. Eu vou tanto na casa de todo mundo que me cerca, são parentes, não tem como não ir.
mas é 10 minutos, depois eu venho embora, não é todo dia, eu passo até 10 dias sem aparecer e por aí vai. Sabe? Tá sendo tranquilo, porque assim é. A Bíblia fala que esses são sinais dos últimos dias, é impiedade. Aqui eu não estou falando dos terroristas lá do ISIS, que é próprio um caso extremo. A gente está falando das pessoas que nos circundam. Se a gente pensa, se você que está aqui comigo me ouvindo, você vai encontrar no mínimo 3, 4 pessoas que você conhece que tem uma dessas características aqui. De modo exagerado. De modo que só promove problema, guerra, contenda, pecado. Então, é uma coisa de reflexão, é mais um sinal dos últimos dias, é mais um sinal que Jesus está voltando. E ali continua, são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Olha só. Quando eu leio essas palavras, infelizmente, eu tenho na minha cabeça a própria imagem de pessoas que eu conheço que são assim, instáveis. Olha, são esses que se introduzem pelas casas e ficam entrando na casa de um de outro e conquistam mulheres instáveis. Meus irmãos, eu confesso para vocês aqui agora, diante de Deus, porque Deus sabe do meu coração, se eu desse muito papo para certas pessoas que eu tenho aqui próximo à minha casa, né, vizinha, tem uma senhora aqui que ela não sai de casa da casa da minha sogra, da casa dessa minha cunhada, não sai da casa dela. De vez em quando ela cisma, fica com raiva, arruma um problema do nada, aí some uns 10, 15 dias, depois ela volta. Quando vai, é só fofocando, falando da vida de um, falando da vida do outro, falando da vida de um, falando da vida... É muita confusão, sabe? E se eu desse espaço, ela também estaria dentro da minha casa todo dia. E estaria trazendo veneno, porque ela já fez veneno perto de mim. Ela já tentou fazer veneno comigo contra outras pessoas, contra minha própria sogra e minha própria cunhada. Ela já teve a capacidade de sair da casa dela e ter comigo e falar mal da minha sogra, mas não falando mal exatamente, mas julgando aquelas coisinhas que ela sabe que poderiam me fazer ficar nervosa, né? E querer ir lá e querer tirar satisfação. Tentou falar de modo muito bonito, muito amplo, coisas que ela sabe exatamente o que falar, sabe exatamente como eu penso, porque é o testemunho, né? A Ana é assim, então eu sei que se ela ouvir tal coisa, ela já vai lá, quem sabe, dar briga. Eu já vi isso acontecendo na casa da minha cunhada aqui embaixo, dela tentando jogar veneno para fazer brigar minha cunhada com a minha sogra, sabe? Quanta coisa, meus irmãos. E aí sai da sua casa e vai na casa da sogra e faz o contrário. Tenta jogar veneno na cabeça da sogra para fazer a sogra ficar com raiva, nervosa, para vir brigar comigo ou com a minha cunhada. Ou brigar com o marido, ou brigar com um dos filhos. Isso tudo eu tenho visto aqui, ó, a volha, tanto. Entendeu? Então, são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres. Por que mulher? Porque normalmente a mulher é mais frágil. Quando teve o pecado original lá no Éden, foi Eva que pecou, foi ela que aceitou a conversa de Satanás. Satanás não foi em Adão, Satanás ele foi em Eva, porque nós somos muito como uma esponja, a gente absorve tudo, meus irmãos. A mulher, ela não é muito seca, determinada, fecha, pum, é assim, basta, não. A mulher, ela é sensível, ela vai entrando muito em qualquer coisa, tudo que vem na cabeça. Por que mulher gosta de novela mais do que homem? Tem os homens que gostam de novela, ok. Mas por que a novela é feita para mulher? Porque a mulher, ela entra no mundo daquela novela. Ela compra a dor dos personagens, ela compra a causa. Se ela tende a ser uma pessoa mais ruim, ela vai gostar do personagem ruim. Se ela é uma pessoa mais boa, ela vai tender a gostar do personagem mais bom, mais caridoso. Porque a mulher, ela é sonhadora. A mulher, ela vive muito de sentimento. Às vezes, se o marido fala para a mulher de manhã uma coisa grossa, uma coisa seca, uma coisa... Por exemplo, vira para a mulher e fala, nossa, que barriga hoje de manhã que você tá com ela. E vai embora. O marido virou as portas, chegou no carro, foi embora, já esqueceu. A mulher, ela fica uma semana com aquela frase na cabeça. E talvez na primeira desencontro que ela vai ter lá na frente com o marido, a primeira coisa que ela vai jogar na cara dele, você tá falando que eu sou gorda, que eu tô com a barriga assim. Porque a mulher, ela é sentimental. Então, por isso que fala, são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. E aí a Bíblia fala que a gente tem que ter domínio próprio.
Quando você busca Deus na sua vida, quando você tem Deus na sua vida e você se coloca, se compenetra, né? Se compromete com as coisas de Deus, você vai adquirindo domínio próprio. Isso eu posso fazer, isso eu tenho que fazer. Olha para vocês ver como é que a conversa está aqui hoje. Hoje Deus, provavelmente ele está querendo falar disso. Talvez principalmente as irmãs que estão aqui comigo ouvindo. De a gente ser perseverante em tudo. O problema do alimento, eu preciso mudar os meus hábitos. Então temos que ter perseverança. Deus ele está trazendo essa mensagem hoje para nós. Que o Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas por causa disso. E aqui fala... se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados. Sobrecarregadas de pecado, porque o pecado ele acumula. Se você começa hoje e faz uma frase aqui mal de uma pessoa, aí daqui a pouco você faz uma outra coisa, aí você pensa uma coisa ruim, aí chegou no final da noite, você pecou 10 vezes, amanhã você peca mais 15, só para dar um exemplo mais prático. Quer dizer, daqui a uma semana, se você pecou, por exemplo, 10 vezes por dia, você vai ter 50, 70 pecados acumulados. Só que o pecado ele vai intoxicando a alma da pessoa. Isso é verdade. Tem vezes que a gente até deixa... várias vezes, eu prefiro deixar de escutar certas coisas ruins que acontecem para não me intoxicar. Porque eu começo a ficar cozinhando, por ser mulher, igual eu tô falando, a tendência é eu ficar cozinhando. Se alguém vem aqui e fala, olha, que sua cunhada falou isso e isso de você... Às vezes eu fico cozinhando aquilo. Isso já aconteceu muito na minha vida. E eu tenho clamado a Deus. Deus, o que eu posso fazer para que não venha mais esse tipo de problema? E me afasto. Procuro ficar mais envolvida com a minha casa, com as minhas obrigações, responsabilidades. E ali fitada em palavra de Deus, lendo a Bíblia, ouvindo uma mensagem, preocupando com a minha própria vida. Porque súbito, meus irmãos, não precisa de muito para virar o jogo. A Bíblia diz, aquele que está em pé, atento para que não caia. Porque é assim. Nós somos muito instáveis. Se a gente não está fitando os olhos em Deus... Como o apóstolo, quando viu Jesus caminhando sobre as águas, foi o Pedro. E ele falou, eu também quero caminhar sobre as águas. E Jesus fala, vem. Ali ele olhou para Jesus e botou o pé e caminhou. De repente ele olhou para baixo, porque num momento muito louco ali, veio na cabeça dele, peraí, é impossível caminhar sobre as águas. Você é mais pesado, você vai afundar. Quer dizer, tudo muito rápido, ele começou a afundar. Jesus vai e segura ele pela mão. E falou alguma coisa que eu já não me lembro mais. Mas enquanto o ser humano olha para Jesus, enquanto a gente olha para Deus, enquanto a gente fita os nossos olhos em Deus, a gente caminha sobre as águas turbulentas das nossas vidas. A gente caminha sobre os últimos dias terríveis que estão caminhando nessa terra, olhando para Deus. E a gente vence tanta coisa que às vezes a gente nem dá valor. O que tem a ver limpar uma escada? Continua assim, são tantos anos que a gente está arrastando assim. Mas para Deus tem importância. Deus ele quer que a gente valorize tudo que a gente precisa valorizar na nossa vida. Qualquer coisa que possa ser motivo de acusação contra nós, qualquer coisa que traga vergonha diante dos anjos, porque diz a Bíblia que todo o céu ele está olhando para nós. Os anjos eles estão olhando, eles também querem aprender com o homem. Deus ele está olhando, os demônios estão olhando. Às vezes você acha, eu estou sozinha, tanto que me interessa, eu vou limpar de qualquer jeito. Não, tem uma plateia celestial que está te observando, porque de algum modo Deus permite muita coisa. E o próprio Deus está olhando, meus irmãos. Sabe, nada vai ser impune, nada vai chegar diante de Deus e você vai poder enrolar Deus no futuro. Então a gente tem que prestar muita atenção. Então aqui diz que essas mulheres, elas estão instáveis e sobrecarregadas de pecados. A gente não pode deixar o lixo acumular na nossa vida. As quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Porque é isso que sobrecarrega a pessoa de pecado. São os desejos. Eu quero isso, eu vou lá e tenho. Eu quero aquilo, eu vou lá e tenho. Eu quero aquilo outro, eu vou lá e faço. Eu quero aquilo outro, desejo aquilo, eu vou lá e arrumo um jeito de ter. Às vezes a gente deseja o que não pode. Eu te dou um exemplo, sempre de cunhada. Tem uma filha de 2 anos. Tudo que a menina quer, ela compra e dá. Ah, eu quero não sei o que, a mãe vai lá e compra e dá. E na cabeça da mãe, ela tá fazendo bem. Ela tá enchendo a filha de amor. De gesto de amor. Só que a menina, igual a outra cunhada falou comigo agora. Quando essa menina crescer, se chegar esse tempo, né? Se essa menina crescer,
o mundo não acabar antes. Se a menina crescer, ela vai virar pra mãe pedir alguma coisa. Se a mãe dizer que não, lá no futuro, ela vai arrebentar a mão na mãe. Sabe? Então isso também é pecado, isso também é de se deixar levar por toda sorte de desejo. O meu desejo é ver minha filha feliz e para contentar ela eu dou tudo que ela quer. O meu filho, minha filha. É errado. Tem que ter princípio, tem que ter limite, tem que ter ordem nas coisas, sabe? São situações, elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. São pessoas, por isso que começa o texto dizendo: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. Presunçoso é uma pessoa que acha que sabe tudo também, pelo que eu entendo da palavra. São pessoas que batem no peito e se sentem as donas da verdade. São arrogantes, blasfemos, porque acaba blasfemando até sem entender do que está falando. Você vê aí caso de pastores que falam: pisa na cabeça do diabo, ele é derrotado, ele é isso, ele é aquilo. E a Bíblia condena. A Bíblia fala que nem quando foi pegar o corpo de Moisés, foi um anjo, Gabriel, Miguel, ele falou com Satanás que ia levar o corpo para Deus. Eu não lembro qual foi a frase, mas não é que chegou e falou: você tá derrotado porque você pecou e eu tô bem porque eu tô com Deus. Sabe? Blasfemos. Às vezes as pessoas elas blasfemam sem entender. Foi o caso do rapaz. Essa mer de Bíblia, não sei o que, foi uma blasfêmia. Na ignorância, por causa do quê? Por causa da desobediência aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Essa senhora que mora do lado da nossa casa, que está sempre girando de casa em casa, botando veneno em todo mundo, ela tem uma briga com uma outra cunhada. E as duas não se falam há anos, por causa de uma besteira. Eram as melhores amigas, uma com outra, cresceram juntas. E de repente, depois de tantos anos, tiveram esse desentendimento, nem chegaram a bater boca. E elas não se olham, são vizinhas de casa. E tá sempre uma querendo saber da vida da outra para falar mal. E se dizem crentes, não crentes evangélicas, crentes católicas. Vão em procissão, fazem um tanto de novena. Olha que testemunho que elas estão dando. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. Essas são características terríveis. E eu tenho visto isso, meus irmãos. Infelizmente, é o que eu mais vejo. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, não tem limite, pode tudo, chegou no ponto que não tem limite. São reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. É o que está acontecendo. Chegou num ponto que você olha, até por exemplo a minha sogra, né? Ela vê essa senhora que gira de casa em casa e fala mal de todo mundo e tá sempre abrindo a casa para ela e vai junto pecando com ela. Mas até ela sabe que essa senhora tem a língua grande, fala demais. Inclusive diz: tadinha, mas é sozinha, se a gente fechar a porta depois, como é que ela fica? Mas na realidade tem uma gotinha de prazer no fundo de estar ali com ela, titi, entendeu? E a Bíblia fala disso. Então nós como cristãos, nós não podemos ter nenhuma dessas características na nossa vida. Nesse caso da escada aqui, eu encontrei muito o egoísmo, porque de algum modo eu estava sendo egoísta. Não importa até que ponto eu tenho razão ou não. De qualquer modo, a minha parte tinha que ser feita nesse caso. E até então eu não estava conseguindo encontrar um modo para fazer de modo disciplinar. Foi agora que Deus me deu a solução e graças a Deus cabe a mim cumprir. Toda segunda-feira pego a minha vassourinha e lavo a escadinha. Basta, acabou ali. Não vai ter num tribunal Deus que vai falar: Ana, você não limpou a escada. E porque você não limpou a escada, sua cunhada e a sua sogra ficaram com raiva de você e falaram mal de você e disseram que você desce e sobe a escada, seus filhos descem e sobem a escada, seu marido desce e sobe a escada, suja tudo e elas estão limpando e você não tá nem aí, você tá fazendo a dondoca. E elas têm razão, porque teve um dia que a sua cunhada com dor nas costas limpou tudo sozinha várias vezes, com um filho pequeno. Quer dizer, gente, sabe como que o inimigo arruma realmente motivo para trazer condenação na nossa vida? E isso se reflete lá em Provérbios, capítulo 24,
4, do versículo 11 ao 12. Olha o que diz: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança, mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Meus irmãos, cada vez, isso Deus falou comigo, Jesus Cristo, o Espírito Santo me trouxe isso no meu coração. Cada vez que um cristão comprometido com Deus, que sabe das coisas que Deus está revelando, pisa na bola e é mau testemunho com qualquer pessoa que seja, ele está fazendo de bobo e ele está permitindo que pessoas continuem sendo levadas para a morte. Em palavras curtas, cada vez que um cristão, ou cada vez que nós, que nos dizemos cristãos, damos testemunhos negativos e levamos outras pessoas, talvez no caso as ímpias, a terem raiva no coração, a gerar raiva no coração delas, a gerar indignação, insatisfação ou qualquer sentimento negativo, e você está trazendo uma espécie de chaga nova para o coração de uma pessoa que já tem tanta desgraça sozinha, você está contribuindo para que o sangue daquela pessoa seja versado no inferno. Essa é a realidade. Isso Deus já tem me mostrado há muito tempo. Meus irmãos, eu vou concluir nesse raciocínio. Imagine que depois desse discurso da escada, do bilhete, porque foi um lance de apelo, chegou no meu ponto, basta. Eu estou limpando sozinha. Eu, Ana Paula, limpava muito pouco, quase nunca. Quer dizer, enquanto ela limpava, não sei, 4, 5 vezes no mês, eu limpava uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses eu limpava uma vez no meio da rua, quando me girava. Mas não é porque eu fazia de propósito, é porque aquilo não me fazia parte da minha cabeça. Não era uma coisa que me tocava a ponto que me dava fastídio. Eu praticamente não saio de casa, eu não desço todo dia as escadas, eu não consigo ver se está suja ou se está limpa. E como eu dediquei a outras coisas, eu transcurei literalmente o discurso da escada. E isso foi passando, meus irmãos. Isso está passando já há anos. Porque também vem os desaforos. Você tem que limpar tudo. Ninguém tem que limpar a sua parte, mas você tem que limpar tudo. Até onde você não vai, até onde você não pisa. Então, assim, como eu disse no início da conversa, quando foi falado com desaforo, eu me ofendi. Eu, Ana Paula, me ofendi sim. Qual é o problema? Vou dizer que eu não me ofendo? Vou dizer que uma pessoa se fala uma coisa de modo agressivo, de modo ofensivo, eu fico... não, eu amo. Não é verdade. Isso você também sente, não adianta falar, ninguém aqui é santo. Então, vamos imaginar então que depois do bilhetinho da escada, que foi não só pra mim, foi pra minha outra cunhada, eu então continuasse fingindo de boba. Finge de boba, deixa pra lá. Com o passar dos dias, ela ia começar... vamos ver se o bilhetinho que eu escrevi vai trazer resultado. De 2 cunhadas, ao menos uma tem que manifestar alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa, porque não tá legal. Realmente estava errado. Independente do modo como foi dito, realmente a situação estava errada. Imagina que eu transcuro e largo pra lá. Vou largando pra lá. O que ia acontecer? Essa minha cunhada que escreveu o bilhetinho, ela ia começar a ficar insatisfeita, frustrada e com raiva de mim. Quer dizer, em vez de eu dar um testemunho cristão na minha vida, de ser mansa, esse é o testemunho exato, mansa, humilde, obediente, fazer a minha parte, eu fiz de boba. Então ela ia gerar no coração dela raiva. Raiva. É um sentimento simples, raiva. Só que da raiva ia começar a gerar outros problemas. E só o fato dela pensar em mim com raiva, ela estaria pecando diante de Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos que perdoar. E de certo modo, Deus estaria sem perdão aos olhos dela. A ponto que eu ia chegar, ela ia fazer sorriso falso para tentar viver em paz na carne, porque é o que a gente faz. O homem, quando ele é sem Deus, ele vive na carne. Então, até o modo dele se comportar é fingido. Eu, na minha parte, ia começar a achar que ela é fingida. E eu ia começar a pôr outros problemas, ela ia começar a gerar uma bola de neve, meus irmãos. No final, vamos imaginar que eu ainda assim fosse salva na grande tribulação, não no arrebatamento, porque eu ia estar em débito com Deus, com consciência.
Porque é isso que Deus está trazendo para a igreja. Se você que está me ouvindo, você tem algo errado na sua vida, você está em falta com certa coisa na sua vida, e você tem consciência daquilo, e você sabe que isso precisa ser resolvido, e você está transcurando e deixando para lá, provavelmente isso vai impedir você de subir no arrebatamento. Agora, se você combate isso e tenta resolver o problema e se livra disso, você pode estar com a mão limpa. Você será irrepreensível diante dos olhos de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Então você se livrou de mais uma pelota que te estava dando fastídio. E aquela pessoa já não vai ter aquela raiva. A minha cunhada já não vai ter raiva de mim por causa da escada. A escada acabou, é um problema que não existe mais. Acabou, meus irmãos. Ela pode tentar arrumar um motivo, que sabe qual, mas a escada não é problema mais na boca. Pode ser que a minha outra cunhada não tá nem aí, vai continuar do jeito que tá até mudando daqui a um mês. Mas a Ana Paula tá fazendo a parte dela. E diante de Deus eu tô dando um testemunho de quê? De obediência. É até de humildade, porque eu pus meu rabinho entre as pernas, independente se alguém falou comigo de modo agressivo, e tô fazendo a minha parte. Tá limpinha a escada, acabou o problema, tá perfumada, eu tô aqui, ela tá lá. Resolveu, meus irmãos. Eu não tô contribuindo para gerar sentimentos ruins no coração de ninguém, principalmente dos ímpios. Então aqui fala, liberte os que estão sendo levados para a morte. Talvez, meus irmãos, você, eu, não vamos poder libertar essas pessoas ímpias. Eu não tô falando que a cunhada minha vai pro inferno. Aqui eu já tô colocando de um modo geral. Pessoas com as quais a gente convive, ou pessoas que a gente sabe que estão caminhando em maus caminhos, casos, né, casos e mais casos. E aqui você fala, liberte os que estão sendo levados para a morte. Talvez eu não vou poder alcançar ela de modo cristão bastante para que o Espírito Santo toque o coração dela. Eu não sei quais são os propósitos de Deus com ela. Porém, da parte minha, é uma algema a menos prendendo os braços dela para o inferno, caso seja o caso, né? Quer dizer, eu como cristã não estou contribuindo a empurrar essa pessoa ainda mais no lamaçal dos seus pecados. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara. Então, da minha parte, da sua parte, da parte de quem se diz cristão, nós não temos culpa. Se aquela pessoa vai terminar mal com Deus, nós não temos nada a ver com isso. Por quê? Nós, na nossa parte, nós libertamos aquela pessoa. Nós não permitimos que no coração daquela pessoa fosse gerado um sentimento ruim, pecaminoso para conosco. E Deus já não vai acusar aquela pessoa daquele pecado. Deus ele não vai em cima daquela pessoa e vai condenar ela também por culpa nossa. Porque nós perdoamos, nós mudamos a situação, nós fomos pacificadores. Neutralizamos o problema. Socorro os que caminham trêmulos para a matança. O que a gente puder fazer, meus irmãos, para ajudar uma pessoa, a gente tem que fazer. Ontem eu tive um casal de ímpios na minha casa e não tem como falar de Jesus com eles. Eles não suportam ouvir falar. Era a hora deles quebrar o pau comigo e virar uma confusão. Não tem como abrir a boca. Então, particularmente, naquele momento eu não pude fazer nada. Mas hoje de manhã eu já orei pela vida deles. Eu já intercedi diante do Senhor. Eu já coloquei diante do Senhor. Eu intercedi, Deus, encaminha a salvação na vida daquele casal. Quer dizer, de algum modo, estamos tentando socorrer. Às vezes quem está lá perdido no mar, né, no alto mar morrendo, às vezes vai morrer afogado. Mas se tem alguém com um barquinho, com uma boia do lado, ao menos tenta julgar aquela boia. Ao menos tenta ajudar, ao menos faça a sua parte, socorra. Socorra, espiritualmente falando, ore por quem está se perdendo. Faça a sua parte, é isso que Deus está querendo da gente. Se você vê uma pessoa que está indo para o inferno por vários motivos, a gente sabe tantos, e você fica calado e não está nem aí, você não está fazendo nada. Poxa, Deus, nem fui orar. Deus fala, nem vim diante de mim me pedir a salvação daquela vida, você veio. O seu coração literalmente se interessou zero. Não está nem aí. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, nós não estamos nessa condição mais, meus irmãos. A gente chegou num ponto de maturidade que o Espírito Santo, ele fala, vermelho ou verde, o sinal. Tá verde, pode passar. Tá vermelho, firma. Faça alguma coisa. O que você pode fazer? Qualquer coisa. Mas mova-te, mova-te. Você tem que se mover. Aqui na Itália eles têm a expressão move o culo. Desculpa, mas é uma expressão popular que significa
move a bunda, né? Caminha, faz alguma coisa. É isso que Deus quer da gente. Se importe, sofra, chore, haja, faça, fale, qualquer coisa, faça. A gente tem que ser uma lâmpada sempre acesa. Às vezes a lâmpada ela não consegue iluminar todo o ambiente, porque às vezes é grande demais. Mas ela não significa que por isso ela se apague. Ela está sempre acesa e ela ilumina qualquer coisa. Alguma coisa ela ilumina. Assim tem que ser a nossa vida. A gente tem que ser visto como luz, caminhando nas trevas do mundo que jaz no maligno. Então a gente não pode girar, não podemos pensar que vamos chegar um dia, numa manhã diante de Deus. Deus, eu não sabia que isso ia dar. Não tem desculpa não, porque o Espírito Santo ele nos convence do pecado. O Espírito Santo ele te convence agora, enquanto eu estou falando aqui, se você está fazendo algo e está transgredindo para com Deus a vida de alguém. A nossa responsabilidade é consciente, meus irmãos. Não perceberia aquele que pesa os corações. Olha como é que Deus confirma aqui. Deus ele está vendo o que está no seu coração. Mais uma vez o coração inclinado, que a gente está conversando há vários dias já. Deus ele vai pesar o que você tinha no seu coração. Você ficou atribulado com determinada situação. Então você fez alguma coisa ou você largou para lá e não vou pensar próprio? Não. Veja, essas pessoas que estão sofrendo na mão dos terroristas, a gente não vai poder ir lá e liberar elas. Não tem jeito. Se você comprar uma passagem de avião e for para a Líbia, onde está lá agora os terroristas do ISIS, só de você botar o pezinho em determinada zona da cidade, eles vão disparar em você. Você morre, metralhado. Ou então, se você é uma mulher, eles vão pegar você e fazer você de escrava sexual. Você não vai poder falar a língua que você não fala árabe. Eles vão te arrebentar de porrada, desculpa a expressão vulgar, mas é a realidade. Eles vão te arrebentar no tapa e vão te violentar tanto e vão te matar e acabou. Então nós não podemos fisicamente fazer nada. A gente vai talvez chegar ali e ver uma mocinha, uma menininha sofrendo, pessoas sofrendo abusos terríveis. Mas se você for enquanto eles vão te arrebentar no tiro, acabou, matou. Mas quem te impede de botar o joelho no chão e falar, Deus, ajuda aquela moça que nesse momento está ali sofrendo. Faça alguma coisa, tenha misericórdia da vida dela, revele-se para ela, traga salvação na vida dela. De algum modo, se não tem nenhum missionário ali naquela zona que possa alcançar aquela vida, vai Jesus, de algum modo toca o coração dela, fale com ele no espírito. A gente pode, meus irmãos, alguma coisa a gente pode fazer, porque é isso que Deus está vendo, o seu coração realmente, aqui que ele está antenado, aqui que ele está preocupado, o que realmente está trazendo o seu coração diante de Deus. Quando eu falo isso, meu coração pula. Tem coisa que eu evito ver porque eu não tenho força emocional para suportar. Eu posso entrar quase que numa depressão. Mas isso não me impede de continuar orando. Isso não me impede de me importar com pessoas que eu nunca vou ver na minha vida. Porque é a realidade. Deus ele não vai olhar para minha mão e vai ver uma mão que não fez nada. Mas ele vai ver mãos limpas, sem culpa nesses casos que eu estou citando. Pode ter outros problemas, mas esses problemas. Que preserva a sua vida. Olha, não saberia aquele que preserva a sua vida, porque nós estamos sendo vantajados nesse caso. Nós temos um privilégio, a nossa vida está sendo preservada. Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento. E aqui Deus deixa a advertência para a gente tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Tem gente que está pondo Deus de um modo muito bonitinho diante deles. Deus é amor. Isso não tem nada a ver. Não, isso vai passar. Deus, olha, não vai passar nada. Se tem uma coisa que o Espírito Santo tem me trago no meu coração, é que nada vai passar desapercebido. Nada de positivo ou de negativo vai ficar para trás. Deus, ele não é um Deus de fazer de conta que não viu, ou fazer de conta que não ouviu. Ele sabe de tudo. E ele vai pôr você na parede um dia. E eu, glória a Deus, eu estou aqui agora falando isso porque é o que o Espírito Santo traz no meu coração para mim mesma. Mas eu tenho certeza que tudo isso que foi dito aqui vai ser útil para você. Hoje é segunda-feira, meus irmãos. Hoje é dia 23 de março. Jesus está voltando. Ele está voltando a arrebatar a igreja. Tem gente falando em giro que vai vir alguma catástrofe forte no mundo. Seja o que tiver para acontecer. Os dias já não são iguais aos dias de 40, 60 anos atrás. Nós estamos nos últimos dias, sim. E a gente que tem um pouco de consciência precisa levantar da cadeira,
e se dá o que fazer, de algum modo. Muito pode a oração do justo, muito pode a oração do justo, mas o justo, diante de Deus, as mãos da igreja tem que estar limpas. E eu espero de todo o meu coração que essa palavra que o Senhor está trazendo agora possa ser uma bênção na sua vida. Esse vídeo eu vou colocar sem música de fundo. Você vê que normalmente os meus vídeos têm muito música de fundo. Esse aqui vai ser muito seco por causa do horário, porque eu me preocupo, eu zelo muito em publicar o mais rápido que eu posso. Como eu disse, hoje eu tive tantas outras coisas que me prenderam, mas nem por isso eu estou aqui fazendo esse trabalho agora com todo o meu coração. E sabe, meus irmãos, do mesmo jeito que eu vejo como Deus zela pela minha vida e como eu me incomodo com os meus defeitos diante de Deus, vocês podem ter certeza que eu penso em cada um que está aqui escutando comigo. É muita responsabilidade. Só o fato de Deus permitir que esse vídeo chegue até você, eu tenho certeza que as minhas palavras estão sendo pesadas na balança do Senhor. E que eu seja castigada, que eu venha ser punida se eu estou blasfemando contra Deus em qualquer um dos meus vídeos. Porque é tudo do coração. Deus conhece o meu coração. E eu não estou aqui para falar bonito para ninguém. Eu não estou aqui para fazer discurso de teatro para ninguém. Aquilo que está sendo dito para vocês, primeiramente tem sido dito a mim. E eu estou vivendo isso na minha vida. Eu peço perdão aos irmãos se por acaso em alguma palavra eu tenho sido um pouco pesante ou pesada. Estou talvez ofendendo alguém. Eu peço perdão porque não é a minha intenção. Eu sou muito, como se diz, muito direta com as palavras. Sempre fui assim. E é assim que Deus tem trabalhado comigo e é desse modo que tem saído o que está saindo. Então, essa é uma mensagem de alerta. Talvez você que está escutando aqui, você tem problemas estúpidos, como uma escada. Talvez os seus problemas, você sabe quais são. Então, começa a colocar em oração diante de Deus, porque às vezes você não tem como resolver. Eu, no início, esse problema da escada, eu não estava sabendo como resolver, por tantos motivos que Deus o sabe. Mas enquanto Deus não me trouxe uma solução, não gerou uma condição que me trouxesse, a poder cumprir com a minha obrigação, eu não sosseguei. De algum modo, meu coração sempre ficou incomodado. E sabe, às vezes você fala, eu não estou com nada errado não. Pode ter certeza que o seu coração está incomodado com alguma coisa. E se está incomodado com alguma coisa, é porque aquilo ali está sendo um espinho na sua carne. E está na hora de tirar. Porque Jesus está voltando e você quer subir para o céu porque Deus quer te levar. E eu tô doida para encontrar com cada um de vocês lá. Pela graça, pela misericórdia de Deus. Porque nenhum de nós somos dignos de subir. Mas Deus, Ele está fazendo a obra. Ele está fazendo a obra. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Essa é a mensagem que eu tinha que falar. E que amanhã Deus possa estar trazendo mais coisa para nós. Amém, meus irmãos? Eu amo muito cada um de vocês, de todo o meu coração. Eu gostaria realmente de que Deus trouxesse cada dia mais tanto na vida de cada um de vocês. Que vocês pudessem viver o máximo que Deus possa estar trazendo nesses dias no coração de cada um. Eu amo realmente, Deus sabe disso, eu faço com muito amor esse trabalho, amém? Então Jesus abençoe a todos e até amanhã no santo nome de Jesus, só se o arrebatamento não acontecer antes, senão nós estamos aqui, amém, amém e amém.